Fala pessoal, tudo bem? Marcos Militão aqui, tô começando agora um novo momento da Ingemerit, que é podcast. A gente vai fazer alguns episódios de podcast e nada mais, nada menos, para começar em grande estilo, em alto nível. Eu tô aqui com ele, Murilo Arjona, maior nome do crédito imobiliário hoje, referência nacional. Murilo, primeiramente, muito obrigado pelo evento que a gente acabou de participar. Boa tarde, eu queria te agradecer mesmo pelo evento que a gente participou ali. Já recebi várias mensagens de agradecimento. Eu queria te agradecer em nome de toda a empresa pelo evento e vamos tocar esse assunto aí, vamos conversar. Cara, obrigado. Eu agradeço primeiro o convite, a oportunidade de estar com esse pessoal. O evento foi maravilhoso, lotadaço, né? Não tinha espaço. Cheio. O pessoal só voltou a ficar de pé. Até então, no YouTube, né? Até no YouTube rodou, então dizer que honra poder estar aqui em Goiânia, conhecer um pouco do mercado, conhecer um pouco do Ingemerit, que está crescendo aí exponencialmente, poder fazer parte desse crescimento. Espero que a gente faça mais negócios juntos, que a gente esteja mais próximo e te agradecer também essa oportunidade. Agora vamos poder bater um papo aqui e trazer ainda um pouco mais de conhecimento, talvez esperança aí para essa galera do mercado imobiliário. Exatamente. Hoje lá foi um sucesso, né? A gente teve 600 corretores, quase 150 bateram no pico lá da live. E a hora que a gente não teve tempo suficiente e foi falado algumas coisas. Mas antes da gente começar sobre os assuntos técnicos do mercado imobiliário do Minha Casa Minha Vida, eu queria saber o seguinte: quem que é Murilo Arjona? Como é que é seu nome todo primeiro, para o pessoal saber e procurar você? Cara, essa é boa, porque pouca gente pergunta meu nome inteiro. Meu nome é Murilo Arjona Gomes. Então né? Arjona é sobrenome mesmo. É sobrenome mesmo, né? Mas, bom, quem é Murilo Arjona, né? Murilo Arjona é um cara que começou no mercado imobiliário desde sempre, eu costumo dizer isso. Esses tempos eu estava numa conversa com um diretor de uma incorporadora e o diretor me perguntou assim: Murilo, qual o seu background, né? Uhum. E eu, background dele, não, da onde você veio para estar aqui agora? Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu só estive no mercado imobiliário. Isso é bom e ruim, né? Eu não tenho outras experiências. Cara, eu comecei minha vida já como correspondente bancário, porque eu conto, né? O meu pai é corretor de imóveis desde 1997. De 97 a 2007 ele atuou como corretor de imóveis. E aí em 2007 ele me fez um convite. Eu tinha 17 anos, eu sou de 90. Caraca. Com 17 anos ele me fez o convite. Ele falou: Murilo, eu tô abrindo um escritório. Porque naquela época, mais do que agora, o pessoal não gostava de documento. Agora, né, o pessoal já está se acostumando. Aceita. Eu estou doutrinando essa galera que eles precisam entender disso para vender. Mas naquela época, onde tudo era mato mesmo, o corretor não gostava de documento. Então, o que meu pai fazia? Meu pai sempre gostou. Então, cara, na imobiliária onde ele trabalhava, que tinha ali 10 corretores, ele fazia documentação, crédito, não tinha correspondente bancário, né? Era eu presa, né? Eu presa, exatamente. Não tinha correspondente bancário. Então, o que ele fazia? Ele pegava as pastinhas mesmo, e era pasta física, levava nas agências para aprovar, aprovava, devolvia. Então, ele fazia para os outros corretores. Só que, quando o negócio começa a crescer, ele trabalhava no imobiliário, outros corretores de outras imobiliárias acabavam indo para lá para levar processos para ele. Chegou um momento que estava com um fluxo grande, ele falou, cara, vai ter que sair daqui, porque o dono da imobiliária, que é um amigo nosso até hoje, né? Cara, não tem como o pessoal ficar vindo para cá, né? Para trazer processos de outros lugares de venda. E aí meu pai abriu o escritório e logo ele me convidou para fazer parte, para iniciar esse projeto. Isso em 2007. Nessa época não existia correspondente bancário, nem sabia o que era correspondente bancário. A gente era o que chama de despachante, né? Pegava documento e levava em cartório. E eu comecei a ir, né? De ônibus para um lado para o outro, em cartório, registro de imóveis, tabelionato. Você era quase o office boy, eu né? Eu era office boy. Não, quase não, eu era. Nem eu, era só o boy mesmo, né? Eu ia a pé caminhando. E aí, um ano depois, para te ver como são as coisas, né? Às vezes também é Deus na vida da gente. Um ano depois, a Caixa anunciou o projeto piloto de correspondentes bancários do Brasil, que era, na verdade, um projeto de um amigo meu, né? Do Urbano, onde eles simplesmente pegaram e falaram o seguinte: olha, a gente está com crédito aqui, estão para lançar um programa novo aí que chama Minha Casa Minha Vida. Esse programa vai sobrecarregar as agências, a agência do banco não aguenta. A gente precisa que esse crédito fique em outro lugar. E aí, 2007 para 2008, os bancos chamaram quem? Chamaram as imobiliárias. Naquela época, o correspondente era imobiliário. E também
os players que já faziam isso. Porque como a gente estava todo dia no banco, cara, para te ter uma noção, isso em 2007 a gente assinava 50 a 60 contratos por mês com 2 pessoas. Era um absurdo já. Que isso? Era um absurdo. Já começou Com grande, 2 pessoas, né? sim. Já, a gente tinha um fluxo muito grande naquela época. E aí, como a gente estava sempre dentro do banco, o banco ofereceu, olha só, tá nascendo um projeto lá em São Paulo, assim, e tá rolando piloto. Vocês querem fazer parte? Ah, vamos embora. E aí, em 2008, eu entrei como correspondente piloto da Caixa, durou mais ou menos 6 meses a 1 ano, e implementaram daí, de fato, os correspondentes bancários. Então, esse foi o início da minha trajetória no mercado imobiliário. De lá para cá, me formei em engenheiro civil, me pós-graduei, né? Mas sempre com o escritório, tocando no escritório, até que, em algum momento dessa trajetória, já depois da pandemia, eu resolvi olhar também para o lado da educação, que é o que hoje me traz mais notoriedade. Porém, né, a gente até no almoço, a gente batendo um papo ali, eu vim para a parte digital em 2022, mas eu já tinha uma notoriedade a nível nacional como crédito já antes de 2020. Como empresa mesmo. Como empresa, né? Então, reconhecimentos regionais, reconhecimentos nacionais, né? Então, comentei, estive em Brasília com os 5 maiores correspondentes do país, isso totalmente no offline, sem nunca ter feito um vídeo na internet. E para chegar nisso é muito trabalho, muito processo e uma equipe que está lá no seu back-office. A equipe está trabalhando agora. Trabalhando e você aqui tá fazendo evento. Mas, além de tudo isso, né, a questão do mercado imobiliário, de como aconteceu isso, realmente é muito trabalho, mas além de muito trabalho, o grande diferencial que eu via, que eu tinha, de outros players que fazem a mesma coisa, que estão fazendo em todos os cantos do Brasil, tem muita gente boa, era 2 coisas. A primeira, estudar pra caramba. Então, assim, eu conto em algumas histórias, quando eu comecei, meu pai, eu com 17 anos, recém saído da escola, né, ainda estudava, na verdade, quando eu comecei, eu fazia meio turno, porque de manhã eu estudava. E ele me deu um normativo de 300 páginas e falou assim, primeiro tu lê isso aqui, depois a gente vai começar a trabalhar. Cara, normativo, sabe como é que é? Você já leu o normativo, sabe? Cara, ensino médio, ler normativo parecia grego pra mim. Não dá pra entender nada. Então, aquilo ali foi o início de eu começar a querer aprender. E o segundo ponto que me levou a ter resultado foi que hoje eu ensino pessoas dentro dos meus cursos, na internet ou em palestras. Mas naquela época, eu já fazia isso muito. Militão, eu percebi desde cedo que o meu processo só ia funcionar se eu qualificasse as pessoas que estavam ao meu redor. E isso é uma grande dor do mercado imobiliário. E de todos os aspectos. Às vezes, de imobiliária. Por exemplo, tu pega o gestor que sabe pra caramba, o gestor faz o quê? Ele centraliza toda a inteligência do negócio nele, porque ele não quer que o corretor aprenda isso, o A, o B, o C e o D, às vezes para não sair. E eu sempre fui inverso. Então, por exemplo, eu tinha imobiliárias que são minhas parceiras até hoje, desde aquela época, cara, os caras me mandam 10 negócios por mês, 5 negócios por mês, corretores autônomos. O que eu sabia, eu falava para os caras, olha, quando acontecer tal coisa... Faz isso. Faz isso. Se der assado, você faz aquilo. O que eu comecei a perceber? Quando eu ensinava o cara, ele não me perguntava de novo. Porque se eu não ensinasse ele, ele me trazia um problema, eu resolvia e devolvia. Ele me trazia um problema, eu resolvia e devolvia. Você era só o resolvedor de problema, né, do cara? Só que eu tenho um limite operacional. Então eu ensinei ele a fazer, ele me trazia pronto. Lindo, maravilhoso. E eu comecei a crescer por causa disso, porque eu ensinei os caras a trabalhar. Tem os que foram trabalhar em outros lugares, que foram... Tem, mas cada um tem sua jornada. Então eu percebi, desde aquela época, e isso foi o que me levou aí pro digital, que quando eu ensinava as pessoas, eles me traziam um processo mastigado e pronto. Isso me facilitava. Enquanto os outros correspondentes, os outros gerentes de banco seguravam a informação, cara, eu passava. Tanto que treinei concorrentes meus. E tudo certo. E aí, com conhecimento e disposto a ensinar os outros, que daí eu fui para a parte do digital, que me alavancou para poder estar sentado aqui hoje, ensinar essa galera, fazer essa palestra que a gente fez de manhã, mas minha carreira no mercado imobiliário basicamente é voltada em conhecer, entender e poder passar adiante também. Então, pelo que você me falou, até uma informação legal para os parceiros correspondentes, é que
educação vira a chave de um correspondente. Aqui a gente está falando para corretores, mas a gente fala para o mercado imobiliário no geral. Então, o correspondente que quer fazer a virada de jogo, de ter mais processos dentro da sua operação, ele precisa ter educação dentro do processo e qualificação dos parceiros. É isso. Total, descentralizar a operação. Né? Não é eu faço, né? É nós fazemos. Descentralizar, treinar. Eu faço mentorias para correspondentes também. E, cara, é batata. Você pega o cara, você pega uma empresa com potencial gigantesco de faturar muito dinheiro e ela não fatura porque o dono centraliza toda a operação. Porque o dono tem medo de delegar. Imobiliária é a mesma coisa. Tem medo de... Eu conheço imobiliária, olha só, que só o dono pode passar proposta. Imobiliária com 20 corretores. Aí imagina quantas propostas o cara tem para passar por dia. Cara, não dá. Né? Trava a operação numa pessoa. Exatamente. O gargalo da sua operação é você mesmo. E aí, cara, dá níveis de alçada. Né? Tem muitas formas de resolver isso. Cara, beleza, operação de 2, 3, 5 milhões, é eu que faço. Cara, operação até 1 milhão, o diretor pode fazer. Operação até 500 mil, o corretor faz sozinho. Isso qualifica o time, isso ele muda o jogo. Então, a gente falando aqui, né, de o que eu vejo que mudou para mim e o que me alavancou no mercado imobiliário foi não me apegar. Eu não me apego, cara, eu não me apego nem com o parceiro que era meu parceiro e está fazendo no meu concorrente. Ou um ex-funcionário que está tentando abrir um próprio correspondente bancário e estava lá dentro da sua operação. Cada um tem a sua jornada, cada um sabe suas dores e cada um tem seu espaço. Então, assim, deixar isso de lado faz a pessoa crescer, porque o inverso ele te amarra, né? Parece que tá cheio de corrente. Eu não posso fazer isso, eu não posso falar tal coisa. Exatamente. Se eu ensinar fulaninho a fazer aquilo ali, ele vai sair daqui. Tu tá cheio de corrente e isso é o que te segura. Né? Então, cara, eu vejo que isso no mercado imobiliário é uma dica de ouro, né? Tem muito correspondente bom que tem um potencial enorme, que a pessoa já tem um perfil comercial para agregar, trazer negócio, mas às vezes ele peca no processo, que é qualificar, às vezes, o time interno. Não é nem as imobiliárias, tem que começar de dentro, um arroz com feijão. E eu vejo isso muito nesses anos todos que eu estou de operação. O que você viu lá atrás, o Murilinho lá de trás, que não era fortão desse jeito? Não tinha cabelo. Tinha cabelo. Para quem não tá vendo aí, o Murilo é forte, rapaz. Então, se você é hater dele, cuidado, viu? Ele pode te pegar na rua. Sempre tem um hater na vida, né? Faz parte. O que o Murilinho lá, o Murilo, que começou com o seu pai... Como é que é o nome do seu pai, Murilo? Batista. Que começou lá com o Batista, inclusive. Um abraço, seu Batista. O que esse Tá Murilo... comigo até hoje, viu? É mesmo? Tá no escritório agora. É mesmo? Claro. Que legal, cara. Que legal. O que esse Murilo lá de trás, olhando, você hoje olhando para esse Murilo lá de trás, o que esse Murilo lá de trás traz de essência para hoje, assim? Que você vê assim, ó, cara, eu não mudei isso e isso também me ajudou. Eu aprendi a educar, aprendi que o conhecimento liberta muito, mas tem alguma coisa na sua essência, assim, que faz com que você seja o Murilo Arjona, que inclusive está conhecido no Brasil inteiro. Tem duas coisas que eu vejo lá atrás. Uma delas foi uma conversa que eu tive com a minha namorada até, que eu vou trazer na segunda parte. A primeira é uma coisa que eu falo isso, até dentro do meu curso, eu tenho um módulo de redes sociais, e eu falo que a pessoa ela tem que ser autêntica, né? A autenticidade, para mim, é o jogo. Então, o que o Murilo lá de trás e o Murilo de hoje, eles têm em comum, né? O que é a essência? É que, na verdade, é a mesma pessoa. Cara, desde... o pessoal fala muito isso pra mim, isso é o feedback que eu tenho, né? Porque eu não enxergo isso, mas o pessoal fala, Murilo, o pessoal que me conhece naquela época, que questão de humildade. Cara, quem me conhece de 10 anos atrás e quem me vê no palco lá, tem um corretor que foi comigo pro Conecta, né? O último Conecta agora. Pô, o último Conecta, cara... Eu fiz palestra, eu não conseguia caminhar lá, porque o pessoal chegava para conversar. E o pessoal quer conversar, quer, né, entender, e é muito legal. Tirar uma foto. Tirar uma foto, e é muito legal. E eles falam, cara, mas é a mesma pessoa.
Então, assim, a autenticidade é você não mudar nesse meio do caminho. Então, não é nem a humildade, não é isso. Porque, né, tem até um filósofo que ele fala, né, que a pessoa que fala que é humilde, ela não é humilde. Não é questão de humildade, mas a autenticidade de, cara, assim, se você me conhecesse naquela época, você ia dizer, cara, é igual. Porque o pessoal que vai no meu escritório, muitas vezes, e eu tô no escritório vários dias na semana, claro, tipo, agora eu tô aqui, vou a Brasília, vou a São Paulo, mas 2, 3 vezes na semana eu tô no meu escritório. Cara, o cara senta na minha frente, é igual a gente tá aqui. Igual. Então, a autenticidade, com certeza. E o segundo ponto, talvez seja uma coisa muito minha, mas que pra mim foi o que fez a diferença em toda a minha trajetória. Porque, cara, como que um menino de 17 anos começa uma operação, e a minha operação começou já com volume, porque meu pai trouxe muito isso. Então, meu pai tinha um know-how muito grande, sabe até hoje muito. Né? Tem coisas que eu discuto com ele no bom sentido, a gente fala, cara, o que tu acha disso? Aquilo. Será que isso aqui vai passar no registro imóvel se a gente mandar dessa forma? Coisa né? E ele sabe muito. E aí, lá naquela época, desde de novo, e o escritório começou a crescer, depois 2, 4, 6, 10, né, até chegar em 20 pessoas, eu tinha uma coisa na minha cabeça que era o seguinte, e ainda tenho até hoje, né, quando eu entrei no digital foi o mesmo pensamento, que é, não existe nada que eu não possa fazer que alguém faz. Cara, eu olhava para alguém com um escritório grande, eu falava assim, se alguém pode fazer, eu também posso. Então, assim, eu posso não ter talento para nada, mas eu posso aprender tudo. Você não vê barreira, né? Não. E aí, quando eu entrei no digital, que aí o Gui, que é o meu sócio na operação digital, quando a gente entrou, não tinha muito, quase não tinha player falando do que eu falo. E a gente entrou e eu falei, cara, eu vou entrar para ser o maior. Mas não por, nem é de questão de ambição ou questão de soberba, mas porque eu sabia que tinha espaço para ser o maior. Eu olhava e falava assim, cara, tem espaço aqui e eu sei aprender isso aqui. Eu posso aprender. E lá atrás, eu não sabia falar em público da forma como hoje eu consigo falar em público. Eu fiz curso de oratória, eu fiz 8 ou 9. Curso de palco, curso de comunicação não verbal. Eu treinei tudo. Então, isso eu tinha com 17 anos. Eu olhava para qualquer pessoa, como hoje eu olho para algumas cadeiras de vice-presidência, de conselho, disso, eu falo, cara, nada me impede de chegar lá daqui a 5, 10 ou 20 anos. Então, isso é uma coisa que eu tinha desde de novo. E eu sei que por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, às vezes, eu falei isso lá na palestra, às vezes a gente tem crenças que a gente não pode alguma coisa, né? Eu falei isso lá na palestra. Que limita a gente, né? Crença que, cara, alguém te disse lá, não, você não sabe. Eu tinha uma crença, que essa eu consegui tirar de mim, que eu falava isso. Olha como ela era forte. Eu falava assim, eu não sei vender. Porque eu achava que eu não sabia vender. E eu vendia mal pra um caramba. Só que chegou um dia que eu comecei a precisar vender. Hoje eu vendo, né? Eu vendo mentoria, eu vendo curso, né? Eu vendo um monte de coisa. E eu olhei assim, não, eu posso não estar vendendo, né? Eu não gostava, não é uma coisa que eu sentia aptidão. Tem gente que tem aquele talento e é muito mais fácil. Mas eu falei, não, mas eu posso aprender. E aprendi. Então tem gente que tem uma crença aí que acha que não pode fazer algo, mas, cara, todo mundo pode. E é o que o Murilo lá de trás já pensava e hoje eu continuo. Então, assim, o céu é o limite, né? Claro, sempre com o pé no chão. Tem que se permitir, né? E um passo de cada vez. Não sonhar, né? Demasiadamente, né? Eu quero ser o maior do mundo nisso. Não é minha ambição, não. Mas eu olho e falo assim, não, eu posso chegar aqui. E aí eu vou caminhando devagarinho. Depois eu conto uma história disso. E qual foi a sua principal dificuldade do início? O negócio que você se viu assim, falava assim, caramba, como é que eu saio disso? Ou como é que eu aprendo isso? Cara, boa, né? Eu tive... A minha principal dificuldade tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. Uma coisa que mudou minha vida. Mudou minha vida, assim, ó, de verdade. Foi uma mentoria que eu fiz em 2020. Eu tinha 13 anos de mercado. Eu tinha um escritório grande já. Já tinha, acho que, 20 pessoas no escritório. Não, mentira, não tinha.
2020, antes da pandemia, nós tínhamos 8 pessoas num escritório. E eu era centralizador. Ah, entendi. Foi muito difícil para mim, mas muito difícil para mim, aprender a delegar e a mudar minha mentalidade. Isso mudou como numa mentoria, mas porque eu estava prestes a um burnout. Eu tive um com 21 anos. Caramba. Tive um pesadíssimo com 21 anos, que eu não sei nem explicar até hoje, mas que eu fiquei 2 semanas sem enxergar. Que isso? Te enxergava aqui, mas eu não conseguia ver as coisas. Embaçado, assim. E simplesmente estresse. Isso com 20, 21, porque eu tinha um time pequeno e... É uma história para algum outro momento, mas tive um burnout pesadíssimo. E depois, em 2020, eu pensei em sair do ramo. Eu tinha escritório, tinha sucesso no escritório. Já era um dos maiores lá do Sul. Já era grande, grandíssimo. Já era um dos maiores do Sul. Só que eu não me sentia feliz por quê? Cara, a minha mesa, se chegasse, era pilhas de processos. Eu tinha coisas que só eu podia fazer dentro do escritório, esse negócio de delegação. E eu não estava feliz. E aí, não estava feliz no sentido de eu ganhava dinheiro, eu não tinha problema financeiro, mas eu olhava e falava assim, isso aqui vai me matar nos próximos 3 anos. Não dá. E aí eu fiz uma mentoria com uma pessoa que era caixa. Eu indico ela sempre, que é a Elisete Fernandes. Tá lá no meu Instagram, quem depois for seguir ela. E a Elisete fez uma mentoria comigo. E... Ela é da Caixa? Ela foi da Caixa. Foi da Caixa. Foi gerente regional da Caixa. Hoje é equivalente ao superintendente, né? Aí ela se aposentou e ela começou a fazer mentorias, porque ela treinava muitos times. E quando eu fui fazer essa mentoria, o que eu queria? Eu estava com um processo bagunçado, desorganizado, meus processos estavam demorando, sabe? Quando o CCA tá demorando, cara, 40 dias não assinou, não sei o quê, e, cara, problema. Só que eu sempre fui muito comercial, então eu resolvia, né? Vou resolver, vai dar. Só que chegava em casa esgotado. E aí eu chamei ela, Elisete, preciso que tu me ajude, meu escritório tá uma merda, não tô feliz, assim, eu preciso que tu venha aqui e resolva, porque o que ela fazia? Ela era gestora, né? Então, o que era na minha cabeça ela ia fazer? Ela ia chegar no meu escritório, ia organizar os processos, as coisas. Tá. Sentei com ela para tomar um café no outro dia. Foi uma ligação num dia, no outro fomos tomar um café. Ela virou para mim e falou, Murilo, eu contei tudo, né? 40 minutos eu falando, né? Olha, tá errado isso, meu processo tá demorando, isso aqui eu não aguento mais, eu não posso ver, o telefone toca, chega a me dar uma ansiedade. Angústia. Aí ela virou e falou assim, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta e tu não vai me responder hoje, vai me responder só amanhã. A gente vai fazer 10 sessões contigo de mentoria, só que eu já entendi o teu problema e eu vou resolver o teu problema. Só que eu não vou entrar no teu escritório nessas 10 sessões. Eu vou fazer uma mentoria contigo, na tua mentalidade, e a tua mentalidade vai mudar todo o teu escritório. E aí eu... E você achando que o problema era técnico. Eu tinha certeza que era. Eu queria eu queria delegar. Eu queria, quanto que é? É 50 mil? Toma aqui, vai lá no meu escritório e resolve. E aí ela falou isso, né? 10 sessões comigo. E depois eu arranjei mais um problema. Eu tô com o escritório, não tem tempo. Eu já arranjei mais um pra mim, porque eu tenho um problema no escritório. E aí, só que já tava fudido mesmo, né? Você pode falar, tava fudido mesmo. Falei, cara, não tem outra opção, vou abraçar. Daí, no outro dia, não respondi no dia, óbvio, né? No outro dia, falei, tá, top. Aí, beleza. Daí, nisso, fizemos as 10 sessões, aí mudou toda a minha mentalidade quanto ao que eu queria. Porque, por exemplo, hoje eu faço uma mentoria para os primeiros alunos da minha turma, que é simplesmente propósito. Propósito e... legal. Simplesmente propósito. Cara, por que tu tá no mercado imobiliário? Né? E missão. Minha empresa não tinha missão. Então, eu ia trabalhar por trabalhar. Eu ia trabalhar, às vezes, pelo dinheiro. Eu ia trabalhar para resolver problemas dos outros, mas eu não tinha desenhado. Então, cara, eu mudei a missão da minha vida. Lá em 2020, eu organizei com ela onde eu queria estar em 5 anos, que é agora 2025. E eu nunca tinha feito um vídeo na vida e eu disse para ela que eu queria trabalhar, que eu queria estar em palcos. Isso aí, ela... Que isso? Nunca tinha Aconteceu feito um vídeo. tudo. Eu falei, cara, eu quero em algum momento... Eu falei, não ter mais os escritórios, porque o escritório naquela época para mim era um problema. E eu falei, eu não quero mais ter os escritórios em algum momento, talvez seja 5 ou 10 anos, não sei.
Mas em algum momento eu não quero e eu quero viver ensinando os outros. Eu quero viver... Só que eu nunca tive nem curso, cara. Foi 2 anos e meio antes de eu fazer meu primeiro vídeo. Mas eu defini lá naquela época. Então, o meu maior desafio, né, que é a tua pergunta, ela foi eu entender, de fato, o que o Murilo queria no mercado imobiliário. Imagina, 13 anos trabalhando sem propósito. E essa foi minha vida. Em 2020 mudou. E aí eu saí dos 8 para os 20 no time, daí para os outros escritórios, para o digital, foi a partir daquela mentoria lá. Né? E na época nem chamava mentoria. Em 2020 a gente chamava isso de coach. Hoje em dia... Se falar dá problema, né? Exatamente. E ela era coach. Ela estava escrito lá no Instagram, ela era coach, não sei o quê. E o pessoal tem um preconceito, né? Mas, cara, mudou minha vida. Mas foi isso aí, foi entender o que eu queria, propósito, missão, aprender a delegar. Foi sair do Murilo eu presa e virar realmente uma empresa. Esse foi o desafio. E me conta, hoje, você tem alguns correspondentes bancários no Sul, a gente estava conversando agora há pouco, né? Em várias cidades. Você é natural do Rio Grande do Sul? Sou natural de Porto Alegre. Né? E você tem onde esses escritórios? Então, hoje eu tenho Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Porto Alegre, Florianópolis, estamos abrindo mais um. Porém, as operações são diferentes. Né? As operações de Novo Hamburgo e Florianópolis, elas rodam total sem mim. Entendi. E é o grande objetivo, né, do futuro. Não pretendo replicar. Nem pretendo expandir, né? Não é o meu objetivo hoje. Né? Ele está muito mais voltado à educação. Educacional. Porque eu vejo que eu posso impactar muito mais do que eu estar numa cidade. Né? Então, isso eu vendo como propósito. Daí aquele outro olhar. Né? Eu posso dedicar 5 dias da minha semana num escritório e ajudar muitas pessoas naquela região, mas eu posso também dedicar 5 dias da minha semana em outros lugares, de forma online, e agregar para muito mais pessoas. Sim. Então, hoje meu objetivo não é crescer, os escritórios não têm interesse em, Murilo, tu quer ter um escritório maior do Brasil? Não quero. Mas tenho esses modelos de operações que rodam sozinho, tem modelos que rodam comigo ainda. Os primeiros escritórios ainda eu atuo muito, né? E a tendência é cada vez estar menos presente operacionalmente e mais só na inteligência do negócio. Igual aconteceu agora, né? A gente estava lá no meeting, 600 pessoas, mais de 600 pessoas fisicamente, mais uma parte no YouTube. E essas pessoas estão agora, nesse momento, postando vídeos, fotos da sua palestra. E isso está sendo expandido para milhares de pessoas, porque essas 600 estão postando. E as pessoas que estão assistindo, que não te conheciam, têm a oportunidade de te assistir, consumir seu conteúdo, que é de grande valor. Eu sou uma pessoa que te assisto, sou seu fiel lá. Legal. Das manhãs, pelas manhãs. E eu acho que isso que é o bacana, né? Esse impacto que gera, porque hoje a gente estava lá, várias pessoas ao seu lado, assim, Murilo, eu sou seu fã, eu consumo seu conteúdo, já comprei seu curso, realmente eu colhi resultados, enfim. Isso aí eu acho que é uma coisa que aquece a alma, assim, né? É mais importante do que o dinheiro em si. Sem dúvida, que é a questão do propósito, da missão. Quando eu faço essa mentoria, que eu entrego para os 30 primeiros que entram na minha turma, eu entrego uma mentoria que ela não é de financiamento, né? Os caras entram lá, eu nem aviso, né? Eu falo para os caras, tem mentoria tal dia, os caras entram os 30 lá, e eu falo, hoje a gente não vai falar de mercado imobiliário, não. E aí eu entrego para os caras isso, a missão. Porque eu defini que para mim isso tem muito valor, né? Claro, porque como já tem uma notoriedade, redes sociais, então, a gente fez esse evento, é o que tu falou, 600 pessoas, se cada pessoa faz um post que chega em mais 100 pessoas, a gente está falando em 60 mil pessoas vendo ali alguma coisa, e tem um volume muito grande. Quando eu faço a minha mentoria, eu vou desenhando, e a gente faz isso não para o resto da vida, mas a missão eu faço para 2 ou 3 anos, cara, onde tu quer estar daqui a 2, 3 anos, né? Porque tu pode fazer isso também, às vezes, eu falo para corretor de imóveis, né? Então, o corretor, ele pode ser essa referência no bairro dele, né? E eu falo muito isso, cara, só que tu tem que saber o que você quer. Cara, eu quero ser referência, por exemplo, pega um produto da Engemerit,
pô, tu tem 1 ano para trabalhar o produto. Nesse ano, eu vou ser o cara daquele produto. Se alguém quiser comprar naquele bairro, eles vão lembrar de mim. E aquele cara vai virar aquela referência. Quando alguém for falar, vai ser mais ou menos como era eu lá falando de crédito, vai ser o cara naquele bairro. E apesar da proporção ser diferente, o impacto é muito semelhante, que é a pessoa, pô, mas eu quero morar naquele bairro, eu vou lembrar de fulano. E hoje se fala muito nisso, do nicho no mercado imobiliário. Exatamente. Que ele te protege e que ele realmente ele consegue fazer as pessoas lembrarem de ti por algum motivo. Hoje as pessoas lembram de mim por causa do crédito nas redes sociais, mas cada um pode ter o seu, né? E aí, você falando disso, me vem na memória o seguinte, muitos corretores querem colher o resultado, querem a comissão e não estão preocupados com o processo, não estão preocupados com essa estratégia, né, de focar num produto ou numa micro-região, porque hoje em São Paulo está acontecendo muito isso, né? O corretor que foca ali em 6 ruas, 10 ruas, ele foca naquela micro-região e ele é autoridade, ele conhece todos os prédios, sabe a característica de tudo e ele entende o processo. Você falando isso, vem na minha memória, porque o Minha Casa Minha Vida, que você é um cara que entende muito de Minha Casa Minha Vida e crédito associativo, às vezes o cara quer vender tudo, quer fazer resultado, mas não quer entender o básico, o arroz com feijão do crédito associativo, que é a parte de documentação e financiamento. O que você pode falar para esse corretor que às vezes está atirando de bazuca para tudo quanto é lugar, mas ao invés de dar um tirinho de 38 no lugar certo para alcançar, ele está dando um tiro de bazuca numa abelha. É isso. Cara, eu tenho uma frase para esse cara, que é o seguinte, primeiro ele está perdendo dinheiro. Ah, mas eu vendo todos os meses. Está perdendo dinheiro, ia vender o dobro, ia vender o triplo. Por quê? Primeiro que eu digo o seguinte, eu, Murilo, não terceirizo algo que seja 100% essencial para o meu negócio. Por exemplo, o corretor. Eu sou corretor. Hoje eu sou corretor. Murilo corretor. Tem um correspondente bancário. Beleza. Tem um correspondente bancário. Ele vai aprovar o crédito. Mas, fazer análise do cliente, ele não precisa saber mais do que eu. Eu prego isso dentro dos meus cursos. Nos meus cursos, eu tenho gerente da Caixa, superintendente da Caixa dentro da minha comunidade, correspondente bancário, corretor de imóveis, e eu falo a mesma coisa para todo mundo. Ou seja, todo mundo pode ter o mesmo conhecimento. Então, por exemplo, Militão, tu é o correspondente bancário, eu tenho uma documentação aqui, eu vou subir para ti. Se eu não sei o que eu estou subindo, eu subo para ti se tu me falar que não é não. Se eu sei que é sim e tu mandar eu falar que é não, eu falo, cara, para mim é sim, vamos conversar. E não é impor. Cara, eu acho que dá para fazer dessa forma. Então, o que eu gosto de falar no mercado imobiliário, principalmente se for associativo, se é Minha Casa Minha Vida, que o cara depende exclusivamente de crédito, tu tem que entender de crédito. É o que eu falei, de 10 negócios, 9 ou mais são feitos com financiamento, e o cara quer só coletar documentos sem saber o que ele tá pegando, pô, se o imposto de renda pode ser usado ou não pode, se não tem que daqui a pouco o cara fazer um ajuste, pô, o cara declarou errado. O pior de tudo, às vezes pega o extrato bancário e não olhou nem passou por cima. Nem olhou, nem abriu o arquivo, só encaminhou para o correspondente. Cara, e aí, seguinte, o cara ganha 2 ou 10. Né? O cara tá no produto certo ou tá no produto errado. Então, o que eu digo é, eu não terceirizo essa responsabilidade, porque eu não sei quem é que tá olhando. Então, se eu não sei quem é que tá olhando, eu confio no cara. Beleza, mas eu vou dar uma olhadinha. É igual, por exemplo, tu vai fazer uma reforma na tua casa. Quando tu vai fazer uma reforma na tua casa, porque eu sou engenheiro civil, né? Mas de reforma, todo mundo entende um pouquinho, que seja. Então vai chegar e tu vai fazer 3 orçamentos. Tu vai reformar só um quarto. Aí um cara vai te dar um orçamento de 10 mil, um vai te dar de 30 e outro vai te dar de 50. Você vai falar assim, cara, tem coisa errada. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E você vai descobrir, não, mas o piso é tanto metro quadrado. E você vai olhar e vai falar, não, o de 10 mil não vai me entregar, tá errado. O de 50 é muito caro, vou fechar com o de 30. É mais ou menos isso. Tu precisa, pelo menos, saber se aquilo ali tá consistente. Porque senão, tu vai fechar com o de 50, ou tu vai quebrar a cara em um dos dois. Né? Então, ter a noção, entender do crédito, não é tu que vai apertar o botão lá no correspondente bancário. Mas tu nem precisa, tu tá vendendo.
Grande maioria das vezes o corretor ganha muito mais que o correspondente bancário. É muito mais. Muito Maioria. mais, grande maioria. Então, o ponto é, tu tem que vender, mas se tu não sabe, se tu não precisa apertar o botão pro cara, mas tu tem que mandar o negócio certo pro cara. Porque o cara muitas vezes não vai arredondar o teu negócio. Mas tu vai. Então, pra mim é isso. Pra mim, se tu entende... E eu tive um depoimento hoje lá na minha comunidade, depois eu vou até fazer um post, enquanto eu tava lá no camarim, eu vi o depoimento de um aluno, que ele falou, mês que eu melhor vendi 1,7 milhão, eu não vendia, depois eu vou mandar. E ele fala, cara, e é só porque eu aprendi realmente de crédito, eu aprendi... A gente nem entrou nessa estratégia, a gente tá falando só de documentação, mas a estratégia que eu entreguei hoje de convencimento, né? Muitas vezes tu só precisa convencer o cara a financiar. Né? Que ele tem aquela ideia de pagar 3 que você explicou lá, né? Exatamente. Então, para mim, assim, é inadmissível hoje um corretor que trabalha, e não precisa nem ser no popular, trabalha com um imóvel dentro da CFH, que é 1,5 milhão, é financiado. Ah, o alto luxo de 5, 10 milhões, tá, beleza. Né? Agora, eu vendo casa em Alphaville. Cara, se não entender, você vai se lascar rapidinho. Vou deixar meu cliente olhar com o gerente dele. Perdeu o negócio. Perdeu o negócio. Até porque esse cara que compra o médio alto e o alto luxo, ele entende muito de negócio. Não é o primeiro imóvel que ele está comprando, ele entende de mercado imobiliário, porque ele já fez outros negócios, ele sabe o potencial de valorização, e o corretor que está despreparado não tem poder de argumentação, que foi o que você mais bateu hoje lá na palestra que você deu no nosso meeting. Faz sentido, né? Total. Cara, e eu falo isso. Esse conhecimento, tem uma frase que eu uso que é o seguinte, tu vai aprender isso aqui vai te colocar em mesas que tu não sentava. Tu vai atender um cara desse, cara, eu atendi ontem, antes de pegar o voo para vir para cá, uma ligação de um cliente comprando um imóvel de 2,6 milhões e a objeção do cliente era, eu não vou comprar porque a Selic está em 15%. Eu falo isso nas redes sociais, cara, ontem, eu indo para o aeroporto, me liga uma corretora que é muito minha amiga e falou, Murilo, preciso de uma ajuda. Cara, o cara bateu no pé que não é momento. E aí, esse é o momento. E ela não estava preparada para argumentar com ele, né? Então, né, caso de Ferreira Espeto de Pau, né? Aí eu, não, tá, mas eu vou te ajudar. E aí, cara, numa videochamada, você mostra pro cara, argumentando, porque um ponto muito importante, talvez uma dica aqui pro corretor de imóveis, o corretor de imóveis é o dono da negociação, não é o cliente. O corretor que deixa o cliente conduzir, perdeu o negócio. Perdeu o negócio. Quem conduz é o corretor. É o seguinte, fulano, você acha que realmente não vale a pena? Então eu vou fazer uma call com você agora, vou te mostrar esse lado da moeda. Se ainda assim você não achar que não vale a pena, eu vou te entender, mas ele conduz. E aí mostrando, pô, cara, tá em 14%, mas imagina só, se você, porque ele falou, eu vou esperar 2027. Se você for esperar, cara, esse imóvel, primeiro que já estava com desconto, era de 2.600, o imóvel estava por 2.100, o imóvel já está com desconto. Cara, quando tiver demanda de novo, o cara não vai dar desconto, esse imóvel não vai estar disponível. A taxa vai estar mais baixa, mas o imóvel vai estar mais caro. Outra, você pode comprar agora com essa taxa aqui, por estar lá na frente, você vai ganhar valorização. A gente mostrou vários cenários e o cara, não, faz sentido, vou repensar. E aí, semana que vem, a gente vai seguir a negociação. Então, assim, é um negócio simplesmente de... Ele não viu documentação, não teve documentação até aqui, mas ele tem um conhecimento que bota ele para sentar numa mesa que ele não sentaria. Eles não estariam com aquela conversa, né? Tem um diretor que eu trabalhei com ele na época, que ele falava assim, se um corretor de imóveis estudar o tanto que um médico estuda, e um bom engenheiro estuda, e um bom contador estuda, né? Porque o contador sempre tem atualizações também, ele teria pelo menos o dobro do resultado que ele tem, tanto em vendas quanto financeiramente. Por quê? Eu estou no mercado há 17 anos e eu entrei badeco de secretaria de vendas na Lopes. Então, eu vejo que a minha construção foi pessoas me dando oportunidade e eu agarrando essas oportunidades. Que eu sempre fui ambicioso no tentar ajudar, tentar conhecer um pouco mais. Às vezes eu estava lá na secretaria de vendas e acabava meu serviço, eu ia para o financeiro ajudar a lançar nota. Naquela época tinha essa questão de lançar manualmente as notas. Então eu vejo que o corretor hoje, ele perece muitas vezes, primeiro, aí eu vou
polêmica. Coloca uma hashtag, polêmica. Por preguiça. E eu falo mesmo, eu falo dentro das imobiliárias e peço licença aos donos. Vocês me dão licença para falar, tem aval? Eu falo muito isso. Por preguiça e por falta de conhecimento. E a preguiça mental de não adquirir novos conhecimentos, não adquirir o conhecimento que é o básico para ele respirar no mercado imobiliário. E é por isso que... E aí tem um problema no mercado imobiliário, que é a baixa barreira de entrada, qualquer pessoa entra, que eu acho que é um problema, que a gente vai sempre esbarrar nele, e a baixa qualificação, assim, imobiliárias que são dissidência de outras imobiliárias que o cara nem aprendeu e está abrindo e está tentando ensinar algo que ele nem aprendeu. E eu brinco, por último, Murilo, que às vezes você não vai no consultório do médico com uma dor aqui na lombar e falar com o ortopedista o que você acha que deve fazer ou o remédio que deve tomar. Você escuta a opinião do especialista. E o corretor de imóveis não sabe ser especialista. Ele deixa com que o cliente domine ele, com que o correspondente questione ele. E, às vezes, o correspondente, na correria do dia a dia, isso deve ter acontecido com você algumas vezes, se equivoca mesmo. Muito. Muito. Ou às vezes... não sabe. Não sabe. Não é porque é correspondente que sabe. Não é porque é advogado que sabe. Não é porque é médico que sabe. Quantas vezes você vai no médico e fala assim, eu vou numa segunda opinião. Cara, não garante. Então, é o que a gente falou. Como que você vai deixar o seu negócio na mão de uma outra pessoa? Inclusive hoje, né? Quando você vai no médico, querendo ou não, você vai dar uma pesquisadinha no Google antes, né? No chat GPT. E você vai no especialista. Você não chega com dor nos rins e vai no ortopedista. Exato. Você vai num clínico ou num nefro. Enfim, o problema é que a gente não tem muitos especialistas e também tem pessoas que não sabem ensinar e estão ensinando. Esse é um grande problema. Mas a gente está aqui, inclusive, para resolver esse problema. E esse é um podcast destinado para a gente fazer esse conhecimento ser levado. Murilo, hoje, um grande problema no Minha Casa Minha Vida, falando exclusivamente desse nicho que hoje está em alto, queria até que você falasse assim. Eu falei lá no meeting, comecei com esse assunto. Pela primeira vez na história, Minha Casa Minha Vida passou os outros tipos de venda. No ano passado, em um dos trimestres, a gente fez mais vendas do que os demais tipos de imóvel, loteamentos, condomínios, alto luxo, médio, enfim. Eu queria que você falasse do mercado de Minha Casa Minha Vida e queria que você falasse de um calcanhar de Aquiles dos corretores, renda informal. Legal, vamos para os dois assuntos. Primeiro, Minha Casa Minha Vida é um programa que foi criado lá em 2008, então junto lá com o meu início de atuação, então eu peguei desde o início, mesmo a criação, o que mudou, teve parte de usado, de novo, mas assim, é um programa que funciona, é um programa que é referência no mundo inteiro, e aqui totalmente zero partido, assim, ó, não importa, entrou direita, entrou esquerda, é um programa que vai perpetuar. E é o maior do mundo, né? O maior programa de habitação do mundo. Cara, funciona demais. Minha Casa Minha Vida, qual que é o grande problema dele? É orçamento. Então, hoje, a gente tem um orçamento que vem do FGTS e esse orçamento, ele tem um limite, ele não é infinito, né? Não daria tempo da gente abranger todo parte do orçamento, mas a gente está com orçamentos robustos, né? Esse ano, o maior orçamento inicial da história do programa. Ano passado, maior contratação da história, 150 bilhões. Esse ano a gente tem 124 previsto. Pode ser que haja suplementação, mas o orçamento inicial já é o maior de todos já. Teve suplementação nos últimos 15 anos, todos os anos. Então, assim, orçamento robusto. E mesmo assim, eu costumo dizer que a gente ainda está numa camisa de força. Por quê? A gente não vende mais porque não tem mais orçamento. Não é à toa que o imóvel usado é 50% em algumas regiões, aqui é 70% no faixa 3, né? No Rio Grande do Sul, em São Paulo, tudo 50%. Por quê? Porque não tem orçamento para todo mundo. Então, é um programa que ele é tão grande, mas tão grande, que ele só não cresce mais porque falta orçamento. Se a gente tivesse 200 bilhões no ano, a gente contratou 150. Se a gente tivesse 200 bilhões de orçamento, a gente contrata tudo. Então, assim, e não é à toa. Militão, tá reprovando mais. Sabe por quê? Porque se eu não reprovar, eu fecho o orçamento em setembro. O cobertor é curto, né? O cobertor é curto. Então, se eu tivesse 200 bi, eu não precisava estar reprovando o que está reprovando. Eu não precisava estar condicionando o que está condicionando. É uma trava mesmo que coloca para ter mais critério.
E hoje ela é aberta. Tá lá, o Conselho Curador no ano passado colocou 2 travas, uma em abril, que é o limite emergencial, depois o limite... Tem 2 limites que eles vão ver em junho. Em junho eles vão olhar... Para ver se usou muito. Exatamente, usou muito, usou pouco. Ou alivio ou aperto. Né? Porque a jogada é limpa. Ó, a gente tem tanto, a gente tem que fazer. Se eu deixar liberado, meu irmão, vai para 200. Então tu olha a capacidade de gerar financiamento e venda imobiliária no Brasil. Então a gente ainda tem que superar, né, esse gatilho do funding, que é um problema tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no SBPE. Então esse é o cenário. Mas o que eu posso dizer é, vindo ainda um novo programa, né, faixa 4, que a gente vai discutir ainda o que vai entrar, o que não vai entrar. Isso aí, o pessoal tá muito curioso. Já fizeram inúmeras perguntas no meu direct, no meu WhatsApp. Faixa 4, vem mesmo? Cara, a minha visão vem, eu vi ali que saiu algum vídeo, no meio do podcast, daqui a pouco já tem até informação, mas sim, vem por quê? Porque o orçamento não é do FGTS. Esse assim, ó, o único ponto que eu posso falar assim, Murilo, vai vingar? Vai porque não mexe no 124 bi. Pegaram 15 bi de um outro orçamento lá do fundo do pré-sal, pegaram mais 5 bi de um outro orçamento, então tu tem 20, e eles fizeram o seguinte, ó, toma aqui. FGTS. Agora eu tenho mais dinheiro, então eu posso criar um novo programa. Porque esse anúncio do Faixa 4 é de 2023. Sim. Ele não é de agora. Não é de agora. Ele é de 2023, os 12 mil Desde quando esse governo entrou, já tem tinha se falado. Só que o Conselho Curador nunca aprovou, porque não tinha como aprovar. Fala assim, cara, eu aprovo isso, eu paro de contratar em julho. Porque eu não tenho como entregar para todo mundo, né? Não tem de onde tirar. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Então, assim, acredito que sim. Agora, 20 bilhões, que é o que tem agora, dura quanto? Quem pode? Entra no usado? Entra no novo? No novo, provavelmente sim. Então, assim, agora vamos discutir as regras. Que vai entrar, vai entrar. Né? Então, esse é um ponto importante. É um ponto bom para o mercado imobiliário. Porque, cara, vamos combinar o seguinte. A gente tem um orçamento do FGTS. O governo, Estado, gasta dinheiro em um monte de lugar. Esse dinheiro que era do pré-sal, se não viesse para nós, ia para outro lugar. Ia para fundão eleitoral, ia para onde fosse. Que bom que veio para habitação. Eu vejo dessa forma. Porque tem gente falando assim, não, mas agora vai subir o valor dos imóveis. Cara, todo ônus tem um bônus. Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas seguinte... Mas não é uma matemática pronta. Não é. Porque é o seguinte, as pessoas acham que é assim, agora todo mundo vai vender 500 mil imóveis. Pessoal, se a incorporadora botar em 500 mil e não tiver quem pague 500 mil, não adianta. Eles vão baixar de novo. Então, assim, o preço de um imóvel, ele é o que as pessoas têm capacidade de pagar. E ponto final. Exatamente. Se botar 500 mil e pagar 500 mil, é porque vale. Tem que ter demanda, né? Exatamente. Não adianta só ter a linha... A linha vai ter 500 mil. Beleza. Vocês têm produto que vocês estão vendendo a 170 mil reais. Então, por quê? Porque a demanda daquele produto é aquela. Então, assim, eu acho que é bom, abre um leque maior e a gente tem mais 20 bi para botar dentro do mercado imobiliário até o final do ano. E a gente tem que lembrar que uma das molas propulsoras do PIB é a construção civil. Países de primeiro mundo, que são países de primeiro mundo, são países que têm a construção civil como mola alavancadora do PIB, né? Que faz com que o país se transforme numa potência mundial. Então a gente tem que perceber, por isso que inclusive houve uma redução do usado, justamente porque o novo gera emprego, o material de construção, enfim, gera uma cadeia produtiva, e o usado não, porque ele já está pronto, só gera uma cadeia ali do vendedor, do corretor e do CCA, mais ou menos nesse sentido. Renda informal, o que você tem para nos falar? O corretor que está assistindo, Murilo, é o seguinte, a gente já falou aqui, ele não olha o extrato bancário, ele não sabe se o cara deve declarar ou se não deve, ele não sabe nem quanto que é a declaração do imposto de renda hoje, a mínima possível, mas o que você pode falar de saída para esse cara que é renda informal, que não tem a carteira assinada? Legal. Cara, renda informal, hoje, a pessoa pode atuar simplesmente com renda informal. E tem pessoas que pensam, eu dou algumas aulas e eu falo o seguinte, o Militão, tá? Militão, se tu me apresentar uma renda informal, vou dar um exemplo, de um cliente, tá? De R$2.000. E tu me apresentar esse mesmo cliente
com R$2.000 formal de CLT. Quando eu faço essa pergunta, eu falo, qual dos dois a prova mais fácil? Uhum. E o pessoal fala assim, o CLT. E eu respondo, não tem diferença nenhuma. Uhum. Porque o pessoal pensa assim, não existe força maior porque ele é CLT. A renda informal tem a mesma força da formal. Igual. O que manda se vai condicionar ou não, se vai reprovar ou não, é o CPF. Uhum. Se eu lançar 2.000 informal ou 2.000 formal, mesma coisa. O que acontece é que o informal tem limites. Né? Então, a gente tem um limite aí que se sabe empiricamente, não existe em norma, não existe em regra, que é de R$ 2.550 na renda informal. O que é esse limite? Tudo que vai acima disso foge do limite de isenção do imposto de renda do ano passado. Sim. E aí, o banco entende, o cara ganha 10 mil informal, ele limita o cara. Vai declarar teu imposto. Né? Tipo assim, vai arrumar tua vida. Então, a gente tem um limite da renda informal ali, que empiricamente é isso, não está escrito em lugar nenhum, a Caixa não vai chegar e dizer, eu tenho isso. Não é isso, mas a gente sabe que existe. Então, tu tem produto que o pessoal compra com renda de R$2.000. Esse cara não precisa formalizar a renda dele. Até porque se ele ganha R$2.000, ele é isento. Qual que é a dica para os corretores aqui? É entender essas regras, né? Todas da renda informal. Se tem 2 CPFs, um casal, cada um tem esse limite. Então, tu pode chegar em 5 mil de renda. 5 mil de renda tu compra no faixa 3 hoje. Com um motoboy e um manicure. Né? Os dois na informalidade. E a prova. Não, Murilo, mas eu tô com um produto que é um faixa 3, o cara ganha R$4.000. A gente tem que fazer uma coisa, que é orientar esses clientes a formalizarem as suas rendas. Porque isso não é uma coisa errada. Pelo contrário, esse cara, ele tá sonegando imposto e a gente tá falando, cara, tu ganha R$4.000, né? O cara é Uber, o cara é motoboy. Tem motoboy, o cara ganha R$4.000 por mês. Para comprar um imóvel na renda informal, o corretor que entendeu que tem esse limitador ali, cara, nem adianta você jogar o cara. Você vai falar, olha, qual que é a tua oportunidade aqui? Declarar imposto de renda. E, por um acaso, na gravação do podcast, a gente está ainda com as declarações abertas. Acabaram de abrir. Acabou de abrir. A Caixa aceita, inclusive, declaração com 30 dias de atraso. Então, olha a oportunidade que tem no mercado imobiliário nos meses de abril inteiro. Todos os clientes que aparecer na tua porta, tu pode orientar ele a fazer o imposto de renda em abril, em maio. E a Caixa ainda, ela dá uma colher de chá. A declaração termina dia 30 de maio. E ela fala assim, olha, com 30 dias de atraso eu ainda aceito. Então, até o dia 29 de junho, o cara pode declarar o imposto de renda dele e a Caixa vai aceitar como renda. Então, formalizar a renda de um cliente, né, deixar a renda formal, tirar ele da informalidade, é o jeito mais fácil de conseguir efetivar uma aprovação de crédito. Aí eu só queria trazer um outro ponto importante, a gente bateu um papo sobre isso no almoço, que é a questão de regionalidade. Sim. Né? O Murilo disse que a renda informal é 2.500, não é isso. Isso é um limite que existe lá, mas cada cliente tem sua renda. E ela deve ser validada pelo gerente concessor, que vai emprestar. E assim, aqui em Goiânia deve ter o quê? 40 agências bancárias. Cada uma com um gerente. Cada agência pode ter um modus operandi. Isso, que é gerencial, né? Gerencial. Isso precisa ser respeitado. Então, o que eu falo? Cara, o empreendimento, e vale para a incorporadora, vale para o CCA e vale para o corretor. O empreendimento da Engemerit, o produto Y é vinculado à agência madrinha X. Como que a agência madrinha X olha para esses processos? Não, o gerente é super flexível, me mandou aqui o extrato bancário, tá tudo... Cara, vocês precisam entender a regionalidade, porque o que vale aqui, eu volto em Porto Alegre, não vale mais. Eu vou para Fortaleza, é um pouquinho diferente. O gerente diz que se o cara não apresentar eu já vi, o Instagram dele mostrando o que ele faz, ele não assina. Então, só que isso, né, a gente traz a regra e a Caixa pode... Ela não consegue, isso é uma coisa que até é ruim, né? O gerente não consegue, se ele quiser te canetear e dizer que sim, ele não consegue. Mas pro não, ele consegue por quê? Infelizmente, né, por que acontece isso? O Brasil é muito grande e a gente tem um índice alto de 1, inadimplência, 2, fraudes. Então, o gerente, se ele não se sentir confortável, né? Eu sou o gerente, vai ter uma entrevista, por exemplo. Tem locais que tem entrevista e locais que não tem. Aqui você comentou que tem entrevista em todos os contratos. É obrigatório a partir de então, em todos. Em todos. No Sul também a gente faz praticamente em todos. Mas, cara,
eu sou o gerente bancário, você chega na minha frente e você fala assim, eu ganho R$5.000 por mês, tá aqui meu extrato bancário, o CCA me aprovou, tô aprovado e tal. Só que aí você começa a falar comigo, começa a achar estranha a história, né? Tá, mas você trabalha onde? Ah, tu vê, né, eu faço isso. O gerente, ele deve, né, tomar esse cuidado. Cara, se ele olhar e ele não se sentir seguro, porque o contrato, pode pegar qualquer contrato de financiamento, vai ir 3 assinaturas. Quem comprou, quem vendeu e quem emprestou. Tá o CPF do gerente. É o CPF. Não é o... Tá o a matrícula dele da Caixa. Então, assim, ele pode responder por uma concessão mal feita. Então, a gente tem que entender aqui, e eu não estou defendendo o banco e tal, eu estou explicando a dinâmica, porque precisa saber, a regionalidade é importante. Nos meus cursos, eu trago toda a regra. Então, tu vai saber até onde tu pode ir em cada lugar. Eu posso ir com o informal assim, eu posso ir com o imposto assim. Se o cara é meio, eu posso ir até aqui. Só que eu preciso saber também, tá, mas... aquele gerente lá, ele tá de acordo com isso aqui? E isso não é nada difícil de fazer. É mostrar o lastro também, né? Assim, o histórico do cliente. Exatamente. Eu tenho uma história muito legal de 2 clientes. Renda informal que não foram aprovados inicialmente e o gerente pediu para fazer uma entrevista. Uma, ela cuidava de crianças na casa dela. Sabe essas pessoas que o pai vai trabalhar e a mãe vai trabalhar e deixa a criança na casa de alguém? É uma babá, só que ela fica na casa da própria babá. E ela não tinha extrato bancário, porque ela recebia no dinheiro. Ela só aceitava pagamento em dinheiro. É mais difícil de mostrar. Quando foi conversar com essa cliente, a cliente era organizada. Ela dava recibo para os pais. E ela tem foto lá das crianças na casa dela, que ela vai mandando para os pais, ó, sua criança tá bem, tá chorando, não quis mamar, não dormiu, ela vai dando notícias para os pais. Quando foi para a entrevista, o que aconteceu? Ela conseguiu pegar o celular dela e mostrar tudo, e ela levou a pastinha que ela controla os recibos dela. O que aconteceu? Mesmo sem renda formalizada em extratos, porque era... Não é obrigatório ter extrato hoje. Não é obrigatório. E isso foi há 3 anos atrás. Ela conseguiu o crédito porque a gerente viu que ela realmente trabalha, ela realmente tem aquela renda. Então, isso aí fez com que a gente tivesse resultado. E o outro foi um vendedor de pedras preciosas. Caramba. A gente sabe que esse mercado é um mercado que emite nota. É garimpo. E ele compra as pedras para abaular, fazer... virar uma joia, e ele faz a joia, coloca no anel, coloca num brinco, e aí chamou ele também, uma história, eu lembro como se fosse agora, Fábio, o nome do cliente, chamou ele para uma entrevista, chegou lá, ele foi muito inteligente também, o cliente também tem clientes que eles sabem entender a regra do jogo. Ele chegou lá com a esposa toda de brincos de esmeralda, colar de esmeralda, anel de esmeralda, cheia de ouro. Para você ter ideia, além de conseguir o crédito, as gerentes da Caixa ficaram maravilhadas com as joias e compraram joias desse cara. Então, assim, eu estou falando isso para retratar que o lastro é muito importante para quem não tem uma renda assim palpável e que consiga mostrar realmente que essa renda é comprovada através de extratos. Estou certo nessa posição? Total. Já fiz muito para cliente, por exemplo... agora tá rolando mais, mas anos atrás, construção civil pagava no dinheiro, muito comum. Pedreiro, né? E aí o cara às vezes mostrava os trabalhos que ele fazia. Cara, eu fiz essa laje, eu fiz não sei o quê. Eu tenho um Instagram aqui que talvez eu possa. Isso, exatamente. Então, dar segurança, porque a gente tem que pensar, é mais ou menos assim, se o dinheiro fosse teu, tu emprestava pro cara? Mais ou menos, você falou lá hoje, né? Exatamente. Se o dinheiro fosse seu, você emprestava, e às vezes o corretor fala assim, acho que eu não emprestava pra esse cara não, mas o gerente empresta. Então, é mais ou menos nessa linha renda informal. A Caixa é uma mãe, né? Eu falo às vezes que a Caixa é uma mãe. A Caixa é aquele banco que... Tem banco que você deu prejuízo lá, nunca mais você faz. A Caixa você vai lá, paga o prejuízo, então vem de novo cá que eu te empresto de novo. Né? Então, tem muitas nuances, mas saber até onde ir, entender isso da renda informal, faz total diferença aí pro corretor, com certeza. Murilo, para a gente finalizar o papo aqui, tá muito bom, mas você tem compromisso e a gente precisa finalizar. Hoje, o ano de 2025 é o ano que tem o maior histórico de funding, né? de recursos para o financiamento. No Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida.
A gente tem visto aí vários lançamentos. Nós mesmos estamos lançando aí 449 unidades e vamos lançar mais 700. Uma pausa para a gente falar aqui. Você que está vendo esse vídeo, não conhece a Engemerit, meu amigo, você está perdendo tempo. Entra no nosso site www.engemerit.com.br e nas nossas redes sociais, @engemerit, para você conhecer o portfólio de produtos. O Murilo viu lá. Vi. Murilo, você está acostumado com o mercado imobiliário. Casas com condomínio fechado, com a condição de pagamento em 60 vezes, sinal de 500, documentação gratuita e a partir de 175 mil reais. Realmente. Não é uma condição realmente muito boa? Muito, e ainda mais os clientes. Cada vez mais eu vejo um movimento do pessoal querendo ir para o horizontal e não para o vertical, né? A gente estava conversando dentro do carro, assim. Perfeito. Esse é o nosso foco. A gente vai focar mais. A gente tem prédios para fazer, mas a gente vai focar muito no horizontal porque a gente vê que é uma demanda altíssima. Todo mundo quer casa. Às vezes a gente joga para o apartamento porque não encaixa o salário, a renda, enfim. Mas eu queria finalizar aqui. Qual que é o recado que você pode dar, percebendo que esse ano é o ano que tem maior recurso, é o ano que todas... Eu vi um movimento, hoje lá, tinham quase 100 imobiliárias. Das 100, praticamente todas as grandes de Goiânia, e Goiânia tem 3 grandes que representam, assim, que batem em outras grandes de outras regiões do país, assim, com um número bilhões, né? Em VGV de imobiliárias. E essas imobiliárias, no passado, em outras gestões que eu já fiz, já me recusaram de trabalhar o meu produto. E hoje está acontecendo o contrário. Elas montando estruturas para atender o Minha Casa Minha Vida, porque esse ano é um desafio o SBPE, a gente sabe disso, vai ser desafiador. E o Minha Casa Minha Vida está em alta, assim. Primeiro, porque os produtos são de qualidade e não são parecidos com aquele do BNH antigo, né? Exato. Muita qualidade, muito lazer, muita condição de pagamento, o cara consegue comprar com facilidade. O que você consegue falar desses dois aspectos, dos produtos, do funding e do que vem pela frente para o corretor que está nos seguindo e está assistindo esse podcast? Eu tenho uma máxima enquanto a Selic estiver alta, tá? Minha máxima é: se apeguem em produtos preferencialmente associativos. Por quê? Eu dei uma dica durante lá a palestra que hoje o produto associativo é o produto que tem garantia de tudo. Tem garantia de entrega, mas também tem garantia de funding. Inclusive no SBPE, onde no ano passado a gente passou por problemas de funding, quem tinha associativo não passou, não. Estava assinando. Verdade. Normal, de um dia para o outro. Ou seja, quando a gente fala nisso, né? Pô, a gente tem um orçamento robusto, mas a gente tem muito lançamento. O imóvel usado tá com problemas de funding. O pessoal reclamando que não tá entrando, que tem que esperar uma semana, 2, 1 mês, 2. Cara, no associativo não tem isso. E é por isso que eu vejo esse movimento no Brasil inteiro. Eu conheci uma imobiliária exclusivamente de lançamentos que tinha 100 corretores. Eles reformularam toda a estrutura e estão atendendo só o econômico agora. Só. Pra te ter uma noção, mas isso é no Brasil inteiro. Então, assim, ó, uma dica para 2025 e para 2026 de ouro é: atuem sim no associativo. Ah, mas a minha imobiliária, ela tem um viés de 10 anos do repasse ou do imóvel usado, sem problema. Mantém o teu time que sabe atuar nisso, mas tu tem que ter pelo menos um braço, que é o que eu vejo que essas imobiliárias estão fazendo, atuando aqui. Por quê? Porque tem liquidez, porque tem recurso e porque se acontecer qualquer coisa, por exemplo, o SBPE travou no ano passado travado. 2 meses travado, assim. Teve gente que esperou 5 meses para assinar. Teve. E, assim, se tu tiver com um pouquinho dos ovos, né, em cada cesto, alguma coisa vai rodar. Eu acredito muito no SBPE desse ano, tá? A gente não vai conseguir entrar nesse assunto, mas ele tá melhorando. Tá né? soltando as presas. Exatamente. Só que o associativo, ele vai embora. Esse ano que vem, a gente tem orçamento já até 2028. Aprovado pelo Conselho Curador. Então, né, o que pode acontecer é ter mais lançamento do que a gente imagina. Tomara que sim. Competitividade, enfim. Mas, se for escolher, se eu tivesse Murilo, você vai atuar hoje. Entrou no mercado, eu não iria para usado. Por quê? Existe um risco de demorar a receber. O alto padrão, depende, beleza, se é o teu nicho. Agora, se tu vai por
valor, eu vou trabalhar ali no programa, até 350 mil, eu vou pro associativo. Porque tem aqueles também do pequeno construtor que faz o avulso ali. Que era o nosso histórico no passado. Esse, inclusive, também pode sofrer sanção de recursos. No ano passado não tinha nem pro novo, só tinha para planta. Então, a dica de hoje pro mercado é, se possível, atua no associativo, né? Tem regiões que tem mais escassez desse produto. Beleza, mas eu disse isso numa imobiliária essa semana, de um amigo meu, eu falei, eles só tinham usado antigamente. Hoje em dia eles vendem um pouquinho do usado, um pouquinho da planta e botaram na operação terreno. Estão vendendo terreno com água. Cara, às vezes essa dificuldade te mostra que existem outros caminhos. Sim. Claro que o nicho é importante, mas dentro de uma operação dá pode ter pessoas fechadas. Exatamente. E aí acabou o problema. Né? Então essa seria a minha dica final aqui. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu tive essa ideia em casa para fazer a partir do primeiro episódio aqui. A gente vai fazer para todos os próximos convidados. Queria que você me ajudasse, antes de fazer essa pergunta, com duas coisas. Eu queria muito que participasse uma pessoa que a gente falou dele. Antes aqui você estava vendo a notícia dele, que é o Urbano, que é um cara que ele tem um nível de conhecimento desse mercado e um histórico e uma posição no mercado de solidez das informações, né? Então, Urbano... Convite para Urbano? Faz esse convite aí. O Urbano está convidadíssimo para uns próximos episódios aí. Com certeza. O Urbano está convidado. Inclusive, o Urbano, ele é conselheiro, né, de diversas incorporadoras no país. Ele participa de conselho, de desenvolvimento. É um cara que pode agregar muito também para o time aqui. Eu queria deixar isso claro. Urbano, estamos te esperando aqui. Você gosta de chimarrão? Eu gosto. Se fosse para você tomar um chimarrão com uma pessoa, você vai escolher o último chimarrão, assim, pode ser com uma personalidade, uma pessoa da família, para você bater um papo de 5 minutos, pode ser uma pessoa que está aqui, que não está. Quem seria, por quê e o que você falaria para essa pessoa? Uma pessoa, um chimarrão só. Isso, pergunta difícil demais essa pergunta. Só vale uma. Pode ser uma inspiração, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa que você almeja conhecer, pode ser qualquer um. A pessoa tem que estar viva. Não, pode ser falecida. Cara, eu sou entusiasta de filosofia. Né? Eu também gosto. De filosofia. Então, talvez, assim, pensando nesse momento, né, eu iria num Platão. Se eu pudesse falar com alguém, cara, eu acho que eu iria no Platão. Eu gosto muito da linha de raciocínio, né? Apesar de... É o pai da filosofia, né? Todos os outros filósofos vêm numa da linhagem. Mas, porque hoje, assim, né? Poder falar uma pessoa personalidade, tem muitas pessoas que tem muitas pessoas boas no mercado. Graças a Deus, hoje eu tenho acesso a muitas dessas pessoas. Mas hoje eu tô mais numa linha de como que isso pode aprimorar nos meus resultados, mas a minha mentalidade, né? Foi o que a gente trouxe isso hoje aqui. Talvez a minha mentalidade seria o caminho hoje aqui. Eu escolheria nessa linha Dostoiévski. Dostoiévski, ele é de qual prussiano. Não conheço, depois eu vou ler. Muito legal. Legal. Fala que a gente tem um vazio dentro da gente do tamanho de Deus. Caramba. É uma das principais falas. Murilo, eu queria te agradecer e antes de finalizar, você que está assistindo, prepara, porque Murilo também vai gravar conteúdos exclusivos, técnicos, nichados para o Minha Casa Minha Vida, né, Murilo? A gente falou isso. Então a gente vai soltar em breve aí materiais para falar de renda formal, de renda informal, de entrevistas, alguns tópicos. Então você que é parceiro da Ingemerit, você vai conseguir ter acesso a esse material com facilidade através de Murilo Arjona, que é o maior nome do crédito imobiliário. Perfeito. Com solidez hoje em todo o Brasil. Eu tenho acompanhado de perto o seu trabalho. Eu queria te agradecer de verdade por ter aceitado participar de um evento de uma construtora que muitas pessoas ainda não conhecem, mas a gente vai se tornar bastante conhecido. Temos quase 7.000 unidades para lançar, tem muito trabalho pela frente. E deixa uma mensagem final para a gente e deixa suas redes sociais. Gente, eu não quero fazer jabá aqui não, mas é o seguinte, o Murilo tem um evento gratuito que está prestes a acontecer, não é jabá,
É o que a gente falou de conhecimento, é gratuito. Aí às vezes a pessoa não faz por preguiça, por falta de planejamento. Então, ele tem um evento gratuito que vai acontecer agora, que ele vai ensinar técnicas que é muito importante para você. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, sua mensagem final e convidasse esse pessoal para o seu, tanto para o seu curso quanto a mentoria, e falar desse movimento que é gratuito para os corretores. Tem muito conteúdo do Murilo gratuito no YouTube, se você acompanhar. Segunda-feira, quer uma dica boa? Assim, ó, começa a semana bem, faça oração, 7h30, esteja de pé. Vai lá para a missa do padre, lá, como é que é o nome do padre lá que está fazendo a missa? 4h30, Frei Gilson. Verdade. Vai lá para o Frei Gilson, é porque está um movimento muito legal, mais de 1 milhão de pessoas na live. E depois, terminou, toma seu café e vai assistir a live segunda-feira do Murilo, que você não vai perder nada, pelo contrário, você vai se qualificar. Legal. Cara, perfeito. Dizer que, então, esse movimento CCI, Conexão Crédito Imobiliário, vai acontecer em abril agora, 8, 9, 10 e 13, totalmente gratuito mesmo. Lá eu ensino, né, praticamente os principais tópicos que um corretor precisa, que um CCA precisa, que muitos gerentes de banco acompanham também, para se qualificar nesse mercado. Trago também a visão do momento, que isso é muito importante. Uhum. Eu faço esse evento normalmente 4 vezes por ano, então eu pego o momento, cara, agora é o momento de olhar para cá, que a gente falou aqui. Sim. Talvez no final do ano eu vou falar, olha, agora é o momento de olhar para esse outro caminho aqui. Sim. Então eu gosto de dar uma direção. Nele também eu abro as vagas para o Financiamento Pro, que é o meu curso, que é uma comunidade que eu dou aula lá 3 vezes por semana. Cara, então assim, os caras estão comigo 3 vezes por semana. Aulas ao vivo, mais de 200 aulas gravadas, comunidade, o pessoal tira dúvida. Agora o pessoal tá lá conversando. Nesse momento o pessoal tá lá tirando dúvida. Eu já falei que eu vou me inscrever pra já. Bora! E a mensagem final que eu queria deixar é uma mensagem que eu falei ali no evento de hoje, que é o seguinte: eu acredito muito no mercado imobiliário, no sentido de que nós não estamos vivendo, né, no mercado imobiliário. Nós somos o mercado imobiliário. Então, a minha frase é: você não está corretor de imóveis, você é corretor de imóveis. As pessoas confundem isso. Quando ela entende que o jogo ele é muito mais do que 2025, que 2026, que 2027. Ele é a essência da pessoa, né? Você é corretor de imóveis, é correspondente bancário, é gestor da construtora. Isso faz parte do que tu é, e esse mercado tem muito a nos entregar. Muito. Né? Eu falei, até 2040 a gente vai crescer, mas muito. Então, minha mensagem é: acreditem nesse mercado. Tem gente que às vezes está um pouco cabisbaixo. Não é, Selic alta não é um dos melhores momentos do mercado. E apesar disso, o mercado continua resiliente e aquecido. Né? Sim, sim. Então, se mantenham nesse mercado que a gente ainda tem muito a ganhar dele. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Ingemerit Cast, nosso primeiro episódio aqui, e eu queria agradecer Murilo Arjona pela disposição, pelo conhecimento e tudo que ele agregou aqui para a gente. Já também aqui nas nossas redes sociais você vai ter acesso a um curso exclusivo, você que é corretor parceiro da Ingemerit. Um abraço, Murilo, e até a próxima. Um abraço, obrigado. Valeu, tchau, tchau.